Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Você sabia que o câncer do colo do útero é o terceiro câncer mais comum nas mulheres aqui no Brasil? E você sabia que ele, na verdade, é um câncer prevenível? A gente tem como evitar que ele aconteça? Com o nosso rastreio oportunístico, que está prestes a mudar? Você sabia que esse ano vai sair a nova diretriz do Ministério da Saúde, mudando tudo que a gente sabe sobre o rastreio do câncer do colo do útero, sobre a vacinação? Não? Então vem que a gente vai conversar no episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao GeoToGo Podcast. O episódio de hoje é um episódio super especial que a gente vai conversar sobre um tema que é um tema, acho que mais do ginecologista do que qualquer outra coisa, né? Talvez, basicamente, só a gente cuida disso. A gente veio para conversar sobre câncer do colo do útero, que hoje é um dos cânceres que mais mata as mulheres e mulheres jovens, e acho que o principal dele é que é um câncer prevenível, né? A gente sabe a causa, a gente sabe como evitar. E para isso eu trouxe duas pessoas que são super mega especialistas no tema. E é o primeiro episódio em que eu posso trazer uma amiga como convidada especialista, porque a vida adulta é assim, tá? Agora os nossos amigos são os especialistas e a gente pode convidar para o nosso podcast. Hoje a gente vai conversar com a doutora Thaís Sardinha e com o doutor Agnaldo. Doutora Thaís, conta pra gente como que a senhora chegou até aqui. Bom, então eu sou a Thaís Sardinha, eu sou médica ginecologista formada pela Unicamp, eu fiz mestrado, estou atualmente no doutorado lá, e me especializei em oncologia pélvica. Eu acho que conheço a Alice para fins de revelar conflitos. A gente fez residência junto, eu fui a R+, da Alice, e aí terminei minha especialização no comecinho desse ano, então tô aqui, acho que para falar um pouquinho talvez mais do recém-especialista dentro dessa área da oncologia. Obrigada, doutora Thaís. É uma honra receber a senhora aqui. Obrigada. E a gente tem também o doutor Agnaldo. Conta pra gente como que o senhor chegou até aqui. Alice, obrigado pelo convite, um super prazer estar aqui com você e com a Thaís Sardinha, né? Muito, muito legal essa iniciativa, né? Eu acho que a gente tem que, realmente, essa questão de levar informação de qualidade é algo que pode fazer muita diferença. Meu nome é Agnaldo Lopes, eu sou ginecologista, né? Eu atuo na parte de cirurgia pélvica feminina, né? Agora eu sou atual diretor científico da Febraso e sou professor titular de ginecologia da UFMG. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, senhor, doutor. É realmente uma honra te receber. Vou tentar não falar senhor ao longo do programa. Não sei se eu vou conseguir, tá? Tá enraizado. E eu acho que eu não me apresentei, né? Eu comecei esse programa meio diferente porque eu tô muito empolgada, mas eu sou Alice Albuquerque, eu sou médica formada pela Universidade de Fortaleza e eu sou ginecologista e obstetra formada pela Unicamp. Mas vamos lá, então, por que a gente decidiu trazer esse tema, né? Como eu falei no começo, câncer do colo do útero, hoje ele é o quarto câncer, terceiro câncer mais comum em mulheres aqui no Brasil. E é um câncer que está diretamente relacionado com condições socioeconômicas e com acesso ao serviço de saúde. A gente sabe que é um câncer prevenível, é um câncer que a gente consegue detectar lesões precursoras e intervir rápido. E a gente vê que hoje em dia, em países desenvolvidos, com acesso à saúde diferente do nosso, ele está praticamente erradicado, né? É um câncer que tem vacina. Então, Exato. a gente não... A princípio, não teria porquê estar tendo essa conversa, mas a realidade do Brasil... Se tudo der certo, a gente não vai ter. A realidade do Brasil ainda é um pouco diferente, né? Então, doutora Thaís, se quiser começar, fala um pouco pra gente do que você tem visto, assim, de mudança no panorama com essa chegada da vacina, a chegada do teste de HPV, enfim. Acho que uma das coisas que você falou, assim, sobre a prevalência, né, a incidência do câncer de colo no país, ela é muito alta para um câncer que justamente a gente previne, né? A tendência que a gente vê cada vez mais nos países mais desenvolvidos é o endométrio e tomando esse lugar, porque a população vai envelhecendo, é um câncer que a gente não tem um rastreamento específico para ele. Então, a gente tem uma maior tendência a ter essa substituição, tanto de nível de desenvolvimento do país e de programas de saúde, etc., como também de medidas efetivas de prevenção, né? Então,
A tendência que a gente vê cada vez mais, quando a gente tem um programa de vacinação bem implementado, efetivo, que as pessoas aderem a ele, porque não é só a gente querer, fazer a inserção desse programa, tem que ter uma aderência também a ele. Uhum. A tendência é a gente ter essa redução. Eu espero que, igual eu falei, no futuro, se tudo der certo, o câncer de colo não vai ser uma tendência que a gente vai falar muito sobre, né. Inclusive, a maioria dos especialistas sobre isso são de países, teoricamente, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, justamente porque os países desenvolvidos não têm tanto Estão parando caso, de não têm estudar. tanta expertise. Exato, a gente tem o ambulatório específico para isso, a gente tem, áreas inteiras dentro do hospital que são voltadas para esse tipo de tratamento. Então, os outros lugares acabam até perguntando mais pra gente, justamente porque a gente vê muito mais, né. Então acho que esse que é o principal diferença do panorama do câncer de colo, assim. Interessante. E a gente tá falando muito sobre ser um câncer evitável, né. Acho que câncer é evitável por quê? Principalmente pela vacina e pelo rastreio, que é um rastreio organizado. Falando sobre, vacina, a gente sabe que recentemente, não tão recentemente, a vacina foi instituída no SUS, né. Só que eu acho que tem muitas dúvidas ainda sobre, qual tipo de vacina, se existe uma melhor que a outra. Acho que eu vou jogar para o doutor Aguinaldo. Doutor, fala se o senhor puder dar uma explicação mais, assim, geral sobre as vacinas, de qual tipo é melhor, por que que a gente tem essa vacina específica no SUS, enfim, acho que dá para começar por aí, pode ser? Lógico. Você comentou algo muito interessante, né? A gente tem poucas oportunidades em medicina, mais especificamente em oncologia, de mudar uma história natural da doença, né? E Sim. câncer de colo a gente já conhece tudo. Vocês duas têm formação na Unicamp. Recentemente eu estava numa reunião que o professor Gustavo estava lá. Ele falou, gente, tem 40 anos que a gente está aqui discutindo câncer de colo e, na verdade, assim, a gente mantém uma mortalidade muito alta por câncer de colo no Brasil, né? Então, a gente pode atuar desde o ponto de vista de uma prevenção, né, de um rastreamento, um diagnóstico mais precoce dessa doença, até na fase pré-invasora, e tratar melhor os nossos pacientes. Mas, por razões óbvias, prevenir é muito melhor do que remediar. E a Uhum. vacina é uma estratégia muito, muito importante para isso. A gente já tem algumas vacinas contra HPV no mundo, né, mas a gente começou inicialmente com 2 vacinas, uma para 2 vírus, né, oncogênicos, 16 e 18, depois uma quadrivalente, né, 6, 11, 16, 18, e agora a gente tem a vacina nonavalente, né. O que a gente tem percebido cada vez mais é essa necessidade de vacinar, né, e ampliado essa questão de vacinação. Eu acho que todas essas vacinas, né, hoje a gente tem no Brasil 2 disponíveis, a quadrivalente e a nonavalente. As 2 vacinas são muito, muito boas, né. No SUS a gente tem a quadrivalente, no sistema privado ou suplementar a gente tem acesso à vacina nonavalente, né. Mas no Programa Nacional de Imunização, né, que basicamente pega meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade, e tem algumas outras faixas etárias, algumas situações especiais, a gente pode oferecer a vacina quadrivalente. A gente lembrar que ela é muito boa, né. Essa vacina já está no mercado há muito tempo, as duas, na verdade, já tem vários estudos, e cada vez que a gente tem mais dados científicos sobre as vacinas, o que a gente percebe? Ela é muito segura e é muito eficaz, né? As duas, né? A quadrivalente tem o 16 e 18, né? Que é responsável por 70% dos tumores de colo uterino. A nonavalente já tem mais 5 tipos de HPV. Então, a proteção vai ser 90%. Né? A questão das mulheres que já vacinaram para quadrivalente para ir para nonavalente é uma opção, né? Mas, na verdade, o que a gente tem de evidência hoje é que tem que voltar todo o esquema vacinal. Mas o que é importante? As duas vacinas são muito eficazes e seguras, né? A nonavalente tem um perfil de cobertura para mais tipos de HPV e ela é mais eficaz do que a quadrivalente. Mas, para SUS, né, está muito bom a quadrivalente, mesmo para aquelas mulheres que vacinaram, né, e vai ficar a cargo daquela paciente, dividindo com o seu médico, essa possibilidade de revacinar ou não. E cabe a nós lembrar de uma coisa, né? Então, uma excitação vacinal, ou eventualmente associar a vacina contra HPV com a questão de início de atividades sexuais, né? Então, Uhum. uma questão, canal de comunicação, né? Eu acho que tem 3 palavrinhas que a gente tem que falar em toda consulta, né? Além de prescrever a vacina, que faz muita Sim. diferença, mas falar que a vacina é contra câncer, é eficaz e é segura, né? Com isso, eu acho que a gente Uhum. tem que mudar essa realidade. Inclusive minha próxima pergunta era se a gente tem eficácia da vacina, a mesma eficácia da vacina se ela for feita após o início da atividade sexual ou se ela só funciona se ela for realizada antes da sexarca.
Eu posso responder? Pode? Na verdade, assim, o que a gente sabe, quanto mais precoce, melhor essa vacinação. Né? Uhum. Mas o ponto de vista de bula hoje, das duas vacinas, né, seria homens e mulheres de 9 a 45 anos de idade. A gente sabe quando essa mulher é vacinada antes da exposição ao vírus, então quanto mais cedo, melhor, maior é a proteção em relação à vacina. Mas mesmo as mulheres na idade adulta, né, elas têm um risco de serem infectadas pelo HPV, elas terem infecções persistentes para HPV, que vão levar a tantas lesões pré-invasoras quanto invasoras do colo uterino. Então, assim, Sim. quanto mais cedo, melhor, mas a mulher e o homem, né, ela se beneficia da vacina mesmo na idade adulta. A diferença que a gente tem hoje, nas idades mais precoces, a gente pode oferecer ou dose única ou 2 doses, né? Mas, a priori, uma faixa etária um pouquinho mais avançada, a gente tem que ter as 3 doses da vacina. Pronto, era isso que eu ia perguntar também. Tanto a vacina quadrivalente, são sempre 2 ou 3 doses? A quadrivalente, hoje tem uma discussão muito grande sobre isso. Em bula, né? Até 14 anos de idade, 0 e 6 meses, 2 Certo. doses. Mais de 14 anos de idade, em bula, de 14 a 45 anos de idade, 3 doses, 0, 2 e 6 meses. E Mas a a gente nona? sabe, a nona, a mesma coisa, segue Tá. esse mesmo padrão vacinal, essa mesma posologia. Uhum. Mas como a gente sabe que, assim, do ponto de vista epidemiológico, né, de controle e aumentar a cobertura vacinal no mundo, né, a Organização Mundial de Saúde, assim, baseada em estudos clínicos, né, já percebeu que a dose única é muito eficaz. Então, do ponto de vista geral, hoje é muito aceitável, e o Programa Nacional de Imunização do Brasil ele assimilou essa mudança à possibilidade de dose única em faixas etárias mais precoces. Né? Então, no Brasil, até 16 anos, a possibilidade de dose única. Alguns países, óbvio, com uma relação muito diferente, né? O contexto de câncer de colo nesses países, né? Mas a Inglaterra, até 20 anos de idade, poderia ser utilizada a dose única. Mas em bula, ainda, 2 doses até 14 anos de idade, 3 doses a partir de 14 anos de idade. Mas a dose única está chegando, a gente provavelmente no futuro, a gente vai ter mais evidências sobre a segurança de dose única em relação à vacina contra o HPV. Legal, obrigada, doutor. Eu não sabia, eu sempre fiquei confusa com essa quantidade das doses. Pode falar. Acho que uma coisa que, assim, eu trabalho num curso preparatório de residência, né, que é a MED, e isso é muito cobrado até em provas, essa questão de até na atualidade, pra gente entender mesmo, para os pediatras ir no sistema, e é muito mais aceito ser feita uma dose única, especialmente porque é uma vacina muito tabu, assim. Uhum. Justamente por ter essa atrelada, essa associação com a relação sexual, tem algumas mães que são mais hesitantes em vacinar seus filhos, ficam mais hesitantes em vacinar seus filhos, porque pensam, ah, não, mas vai induzir a ter relação, sabe? Uhum. E aí acaba perdendo a revacinação só por causa disso, e uma vez que foi comprovada a eficácia pela dose única, mudou o panorama de vacinação do Programa Nacional, justamente porque falou, se está comprovado, se a gente já tinha uma baixa vacinação da segunda dose, por causa desse tabu, porque não procuravam ativamente. É uma faixa etária complicada, né? O adolescente ali, de tomar a vacina 2 vezes, né? Tomar a segunda dose. Então, eles falaram, se tá ok, a eficácia é equivalente, não faz sentido a gente promover uma segunda dose. Então, isso é relativamente recente, acho que foi o quê? 2 anos atrás que mudou, eram 2 E doses. já é oficialmente, então, uma dose Uma se dose. você fizer abaixo dos 14. Isso, dose Tá. única. Entre dose 14 e 16, Isso. pelo É Ministério da Saúde pro 9 SUS. a 14 anos. 9 a 14, eu posso fazer dose única. Isso. E acima disso, eu faço 2 doses. Acima disso, daí, se for acima de 14 anos, daí o preconizado são 3 doses. 3 Daí, doses, pelo Ministério da Saúde. Exatamente. Isso considerando a população de rastreio, população habitual, sem ser imunossuprimido, nem nada do tipo. A gente consegue liberação no SUS atualmente para as pessoas acima de 14 anos? Que eu saiba, não. Tá. É só para situações específicas, né? Imunodeprimidos, pacientes oncológicos, vítimas de violência sexual, polipose respiratória recorrente. Tem populações específicas que são mais suscetíveis a ter lesões pré-neoplásicas, uma vez que elas entram em contato com o vírus, então elas precisam ser vacinadas para prevenir isso de ocorrer. Tá. E uma dúvida que eu sempre tive, essa faixa etária de 9 a 14, ela é uma faixa etária que foi determinada no Brasil para o perfil da nossa população, ou é uma faixa etária, tipo, mundial, pré-sexarca? Essa é uma excelente pergunta, assim. Que eu saiba, os programas de vacinação no mundo, assim, variam bastante, tanto da disponibilidade de vacina quanto da idade, assim. Uhum. Mas eu, pra ser sincera, eu não sei, Tá.
tipo Estados Unidos, Inglaterra, qual que é a faixa certinho para cada um. Até porque existem programas que são muito mais inclusivos e que abrangem, por exemplo, até a Gardasil, né, que é a nona valente. Então, que seria o suprassumo. suprassumo. Exato. Então, é um pouquinho específico, acho, país dependente mesmo. Tá. Então, eu acho que a gente pode ir para outra forma de prevenir o câncer do colo, né? Uma vez que a gente vacinou ou não essa pessoa, a gente precisa fazer um rastreio. O rastreio do nosso país é um rastreio organizado. Eu lembro disso da época da prova. Tu vai saber melhor do que eu. Que tem. Fala pra gente, Thaís. Hoje, na verdade, ele é oportunístico, Tá. né, que a gente fala. O Papa Nicolau ou a citologia oncótica, né, que é a coleta das células da endocervice, da ectocervice, ele é oportunístico. Ou seja, ele tem essa organização, ele tem as recomendações de 25 a 64 anos, fazer 2 anos seguidos. Se tiver normal, aí passa a ser de 3 em 3 anos. Mas o padrão dele, oficialmente, é oportunístico. A tendência que está acontecendo, e se tudo der certo até o final desse ano vai acontecer, é troca por um organizado, que daí seria pelo teste de DNA HPV. Tá. E eu tava lendo antes da gente fazer esse episódio, né? Que tem uma diferença bem grande, né? Na verdade, de sensibilidade e de especificidade da citologia oncótica pro teste de HPV. A sensibilidade do Papa Nicolau, né? Da citologia oncótica é em torno de 55%. E a especificidade de 96%. Só que pro teste de HPV é tudo próximo de 95%. Sensibilidade e especificidade. Então, é um teste infinitamente mais confiável, né? Ele pega muita lesão precoce, esse que é o ponto dele, né? É muito difícil a gente ter uma lesão pré-neoplásica de HPV sem ter a infecção do HPV. E você saber que tem a infecção do HPV antes de ter a lesão, a gente acaba sendo muito precoce, exatamente. Então, que é o ponto principal, o ponto-chave do rastreamento, né? É ser o mais efetivo o quanto antes para você tratar mais a lesão pré-neoplásica do que eventualmente tratar o câncer avançado, que é o que acontece no nosso país hoje, né? Uma vez que a gente não tem essa sensibilidade tão aumentada no nosso rastreamento, várias pacientes são diagnosticadas já com estadio avançado, que a gente não consegue fazer muita coisa. Consegue, faz a quimio-rádio, faz o acompanhamento, estabiliza a doença, mas eu digo no sentido curativo mesmo, né? A gente não consegue ser tão efetivo contra a doença nesse sentido. Tá, e uma vez que você falou de detecção precoce, existe alguma previsão de antecipar o início da pesquisa do HPV? Então, hoje a gente faz citologia oncótica a partir dos 25 anos, para aquelas pacientes que já têm início de vida sexual. Está sendo discutido sobre fazer mais precocemente? Menos que 25 anos? Que eu saiba também não sei se o doutor Agnaldo tem alguma expertise a mais, mas o que eu sei é a única população que a gente faz um rastreamento precoce na sexarca, independente da idade, também são as imunossuprimidas, especialmente paciente HIV positivo, tá? Igual é o Papa Nicolau hoje, né? Para essa população, da mesma forma que a vacinação ela é estendida, porque é uma população de risco, a gente precisa fazer o rastreamento precoce porque ela está mais exposta. Então, teve a sexarca, independente da idade, começa a fazer a pesquisa do DNA HPV. Tá, e daí foi determinada essa faixa etária de 25 anos por conta da taxa de clareamento viral, né? Exato. Teoricamente, pacientes abaixo de 30 anos imunocompetentes conseguem ter uma taxa de clareamento. A discussão estava mais não abaixo de 25 anos, mas entre o 25 e o 30, né? Essa era a discussão. Se era custo efetivo, realizar, a princípio, pelo relatório parcial que foi divulgado da nova diretriz, vai ser a partir dos 25 para ser o que já é preconizado. Mas a discussão principal era entre essa faixa de idade. Então, na verdade, aumentar, né? Era fazer já com 30 frente. anos. Exatamente, entendeu? Tá. É porque eu acho que a gente fica meio enviesado com aqueles casos que vem na residência, né? A gente pega muito caso de paciente muito jovem. Não sei se no seu serviço também, doutor. Mas às vezes a gente pega, tipo, paciente, sei lá, 22 anos, câncer de colo avançado. E aí, nossos chefes falam que, essa paciente é o tumor agressivo, que a gente não conseguiria pegar com o Papa Nicolau, mas... Nossa, não... Eu tenho essa mesma impressão, né? Eu já lidei com pacientes, né? 21 anos com câncer de colo recidivado, né? Conhecimento da faixa etária, né? Dos 25 até os 65 anos de idade, isso pode nos deixar um pouco desconfortável com essa questão de oferecer rastreamento. Mas vem a questão de evidência científica, né? Sim.
a Thaís mostrou muito bem, né, das vantagens em relação à sensibilidade do DNA-HPV, que eu acho que é um super avanço que a gente deve começar no Brasil esse ano, né? O projeto piloto aí em Campinas, em Indaiatuba, já tem uma experiência muito grande, mas tem um piloto do governo, né, em Recife, né, em Pernambuco para isso, né? Então a gente tem uma expectativa muito grande e já seguindo e alinhado com o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, né? Naquele call to action, né, para a gente erradicar o câncer de colo, né, os 90, 70 e 90, né, na questão do rastreamento. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda, né, que a gente utilize um teste de alta performance, né, e que não é a citologia oncótica que a gente utiliza, né. Então, a mudança para um teste de DNA-HPV no Brasil, acho que está muito alinhado com a expectativa do mundo do que a gente pode fazer para um melhor controle do câncer de colo. Mas não vai ser só mudar o teste, vai mudar tudo. Inclusive essa questão da periodicidade em relação aos exames, né? Assim, a gente fazia anual, né? Todos sabem, né? Que o Papa Nicolau, depois de 2 exames consecutivos normais, deveria ser feito de 3 em 3 anos, e agora de 5 em 5 anos, né? Então, até questão de dar mais segurança para os pacientes, até para os nossos colegas em relação a isso, vai ser muito importante. Mas vocês duas, né, a Thaís e a Alice, vocês comentaram algo muito importante, quando iniciar o rastreamento. Por mais que a gente possa lidar com pacientes jovens com câncer de colo, né? Vai fazer ainda mais sentido, com o teste de DNA-HPV, respeitar esses 25 ou 30 anos, né? Sim. A Thaís comentou desse limbo aí, que a gente não sabe exatamente como é que é, os protocolos do mundo mudam, né? Mas exatamente por causa disso, né? A gente sabe que quanto mais jovem a mulher, a gente tem esses dados muito bem estabelecidos na literatura, essa mulher tem mais chance de ter uma infecção por HPV. E a maior parte dessas infecções são infecções transitórias, né? 80% das infecções são transitórias. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que é precursor do câncer, né? Aquela lesão persistente. Então, vai fazer muito pouco sentido, né? Detectar um vírus numa paciente jovem, que provavelmente esse vírus, o próprio sistema imune daquela paciente vai resolver aquela infecção, né? Então, eu vou ter que reaprender tudo, né? Tem muita segurança aí dos 25 anos, né? Antes, talvez vai gerar mais heterogenia, né? Que é uma das preocupações que a gente tem, né? E, especialmente, essa periodicidade em relação aos exames, né? Teste DNA-HPV negativo de 5 em 5 anos, né? E se vier positivo para de alto risco, 16, 18, colposcopia e biópsia. Provavelmente a diretriz vai cair nesse sentido, né? Mas a gente vai ter que reaprender tudo, que as pacientes fiquem mais tranquilas, né? Manter esse intervalo da população-alvo de rastreamento e o intervalo entre os exames para a gente utilizar o DNA-HPV. Acho que esse é o principal receio, na verdade, da implementação, assim, eu não sei, a gente vende um serviço público, né, a gente trabalha muito com serviço público, mas agora também em contato com o serviço particular, uma das coisas que a gente mais vê é rastreamento exacerbado, anual, sem muita necessidade, né, então acho que essa tranquilidade que tem que ser passada para o paciente que tá tudo bem, e que o exame ginecológico pode ser anual, né, tem que ser anual, visitar o ginecologista para fazer o seu exame, examinar ginecológico mesmo, especular, tudo, mas especificamente rastreio de câncer de colo vai poder ser feito de 5 em 5 anos, uma vez que é negativo, isso que eu acho que vai ser a grande dificuldade aí. Uma coisa que tem que, só para, né, registro aqui, não sei se todo mundo tem a noção, mas quando a gente tem uma lesão precursora, tipo NIC1, NIC2, que já são, né, pré-neoplásicas, apesar de serem mais de baixo grau, ali, intermediárias, elas demoram muito tempo para virar um câncer. E isso que é respaldado aí, esse intervalo, essa periodicidade, né? Então, demora cerca de 10 anos para uma lesão dessa virar uma neoplasia mais agressiva. Óbvio que tem pacientes e pacientes, sistemas imunes e sistemas imunes. Mas a média é essa, então não é à toa que é esse tempo estabelecido, né? A gente faz baseado em evidência. E uma coisa que só para reforçar, né, de tudo que vocês já falaram, que isso tudo é estudado e isso não é uma coisa que a gente sabe o que é o mais certo e tá fazendo de outra forma no SUS. Na verdade, está sendo feito e implementado no SUS o mais correto. Então, não é que a gente tem mais recurso no consultório particular, que porque aqui eu tenho acesso, porque o convênio cobra e vou fazer anual. É tipo a questão do ultrassom transvaginal anual também, né? Então, calma. É por um motivo, né? Tá sendo estudado, tem gente por trás e já tá sendo testado no resto do mundo e a gente tá trazendo para cá. Então, o que vai ser implementado no SUS, nesse momento a gente pode afirmar, realmente é o mais correto, né? Sim. E é o que a gente pode fazer. E outra coisa que a gente vai ter que lidar mais, né, assim, e talvez tranquilizar, tem esse lado, né, de mudar o nosso padrão de rastreamento, tranquilizar tanto pacientes e orientar melhor os nossos colegas para acreditar em diretriz, né, a evidência está aí para isso. Sim.
Mas um outro lado que vai ser muito importante, eu vejo isso no meu dia a dia hoje, é falar com as pacientes que vai se detectar muito mais HPV, né? Sim. Explicar isso para as nossas pacientes, né? E hoje, até uns conceitos imunológicos, a gente tinha uma certa dúvida, né? A gente falou sobre clareamento viral, né? Daquela infecção transitória, a possibilidade da infecção persistente, mas também as infecções latentes em relação ao vírus, né? Então, isso vai fazer muita diferença em relação ao que nós vamos falar com nossos pacientes. Tem um estudo recente aqui no Brasil, avaliando a prevalência de HPV na população brasileira, as diversas regiões brasileiras. O que a gente vê, 54% das brasileiras, né? Homens e mulheres, falta de 50%, homens e mulheres sexualmente ativos são portadores de HPV. Essa incidência é um pouco maior para as mulheres. E o que chama atenção? Desses portadores, 40% deles são portadores de HPVs de alto risco, 16 ou 18. Então, assim, é algo complexo, né? A gente saber... Muita gente. Vai trazer de novo, assim, HPV para discussão, né? A gente tem que tranquilizá-las, né? Sei lá, elas estão em relação estável, você percebe um HPV, né? Orientar isso bem às pacientes, mostrar que isso, questão da possibilidade de infecção latente, né? O que eu falo com os pacientes, todo mundo que teve a população sexualmente ativa vai ter contato com HPV. E tem um super culpado para os problemas, né? Que é o sistema imune, né? Que a gente tem pouco o que fazer com isso, né? Mas esse tipo de conversa, né, com as pacientes, né, a gente tranquilizá-las em relação a isso, ao mesmo tempo levando muito a sério em relação à questão do HPV, vai trazer de volta a possibilidade de a gente aumentar a nossa cobertura vacinal, né? Que vai se falar nisso, especialmente na população adulta. Então, HPV vai ficar muito mais presente no nosso dia a dia, nas questões das consultas de consultório, né? Do que a gente está só com a citologia oncótica cervical. Para ver se a gente consegue chegar no nível dos outros países, né, doutor? De deixar essa conversa para lá. O Gustavo lá me deixou muito preocupado. Eu falo isso com uma aula minha, né? 40 anos que a gente discute, mortalidade está estável, né? Então, assim, o programa Viva Mulher é um programa bem estabelecido, rastreamento oportunístico, como vocês falaram, né? Mas efetivamente mudar a mortalidade, a gente tem alguns Não estão mudando, né? discretos em relação ao tratamento do câncer de colo, agora imunoterapia em algumas situações, mas a gente não mudou a mortalidade. O fato é que a realidade brasileira é que mulheres jovens e 2/3 das mulheres com doença localmente avançada. Quando a gente pensa em tratamento cirúrgico, pensando assim, possibilidade de tratamentos menos mortos, menor impacto do ponto de vista de qualidade de vida sexual das pacientes, ou mesmo preservação do futuro reprodutivo, essa é a menor parte das pacientes. A maior parte delas vão ser tratamentos quimio e radiação, com um comprometimento muito importante do ponto de vista de prognóstico, de sobrevida, também de qualidade de vida dessas mulheres. Então, sempre, né? Prevenção é a chave para a gente mudar essa realidade. E a gente falou de vacina, nós falamos também do rastreamento. Se a gente considerar uma situação ideal que a gente vacinou toda a população-alvo, né? A gente vai esperar pelo menos 20 a 30 anos para ter uma repercussão importante em relação à mortalidade. Tem que caminhar junto para a gente evitar, né, essas 7 mil mortes anuais de mulheres por câncer de colo. A gente vai esperar aí 30 vezes 7, né? Mais que... Complicado. De mulheres. Então, um rastreamento eficaz, eu trago esse benefício muito mais cedo. Provavelmente vou ter um impacto em 5 ou 10 anos em relação à mortalidade por câncer de colo no Brasil. Então, está num momento muito propício para discutir tanto a questão de vacinação, que melhorou a nossa cobertura vacinal, mas muito em relação a essa nova técnica de rastreamento do câncer de colo. Sim. Eu aprendi a ter muito medo do câncer do colo do útero na residência. Eu tenho muito medo, tá? Muito. Assim, mas eu acho engraçado esse papo de ter muito medo, mas mesmo assim tem um monte de médica ginecologista que não tá com seu rastreio em dia, nem com a vacinação. Exatamente. Né? Fica um shade. Em algum momento, a gente falou de excitação vacinal também, essas questões todas, mas eu via colegas falar que câncer de colo não é um problema no Brasil. Provavelmente um ginecologista geral que atende o consultório vai ter poucas oportunidades de diagnosticar câncer de colo. Sim. É diferente da Thaís, né? Eu dou um diagnóstico de câncer de colo, não sei quantos diagnósticos por semana. Então, assim, é uma realidade muito presente. Sim. E lá atrás, você comentou sobre, a gente falou desses 3 pilares. Vacinação, né, o rastreamento, né, um teste para se possibilitar um diagnóstico mais precoce, o tratamento. Mas tem outra questão muito importante em relação ao câncer de colo, que é a questão social. Sim. Nós publicamos um estudo agora no International Journal of Gynecological Cancer, ITCS, mostrando que a gente olhou a mortalidade do câncer de colo no Brasil. A região, especialmente a região norte, que tem maior mortalidade, né, isso vale para o Brasil todo, onde morrem mais mulheres. As regiões, uma maior população não branca, maior população de baixa renda, maior população com baixa escolaridade. Isso aí reflete nos cuidados de saúde. Menor número de médicos,
menor número de máquinas de radioterapia. Então, dos 3 pilares da Organização Mundial de Saúde, a gente não pode esquecer, tem outro pilar muito importante. O câncer de colo não é só um problema de saúde, é um problema social muito importante que tem que ser abordado. Sim. E acho que quero puxar um gancho de algumas coisas que vocês dois trouxeram, assim, nas últimas falas, para talvez a gente começar a falar, de fato, das lesões precursoras, como que a gente identifica, o que vem alterado no exame, seja o exame de Papa Nicolau, seja o HPV de alto risco, para o ginecologista geral que está atendendo essa paciente e que precisa saber, eu tenho condição de conduzir isso sozinho ou eu preciso já encaminhar para um especialista, né? Acho que Thaís pode começar a falar alterações que a gente vê de Papa Nicolau e do teste HPV. Tá. Então, Papa Nicolau, primeiro que eu acho que é o que todo mundo tá mais acostumado, né? Acho que a primeira coisa, na verdade, que a gente tem que ter paciente chegou no consultório, tá na rede básica, no consultório de ginecologia geral, nada muito específico para oncologia, foi fazer o exame especular e viu uma lesão. Acho que esse que é o primeiro ponto. Eu tenho que fazer um Papa Nicolau nesse paciente? Não. É o tal do veio tratar. Não, Não? ainda não. A gente tem que. Aí, essa paciente com lesão suspeita no colo, ela tem que ser encaminhada já. Porque se ela já tem uma lesão macroscópica, o estadiamento dela já é um pouco mais avançado, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Porque tem muito erro e atraso de diagnóstico quando a gente tem essa não identificação precoce. Porque acontece, às vezes, né? Igual eu falei, sistemas imunes, pacientes. Às vezes a paciente tem um desenvolvimento muito mais rápido da lesão precursora que já evolui, e, enfim, aparece alguma lesão macroscópica. Então, não é incomum acontecer isso. O paciente chegar, caso novo, já com uma lesão bem maior, e ela vem encaminhada por uma lesão, entendeu? Mas daí, se eu for biopsiar essa lesão, esperar o resultado da biópsia, eu vou atrasar o encaminhamento dessa paciente para o especialista. Não, aí é o que você tem que fazer mesmo. Eu tenho que fazer, eu mando com biópsia. Exatamente. O Biópsia ideal encaminha. seria isso, exatamente. Porque você, na verdade, está adiantando, né, o diagnóstico dela, tá? Ela precisaria fazer, uma vez que ela tem... Então, esse é o primeiro braço da investigação. Ela precisaria fazer uma conização para fazer o estadiamento daí de profundidade, para ter uma noção melhor. Ela vai fazer exames de imagem. Então, essa paciente que já tem uma lesão macroscópica. Beleza. Aí, fez agora o outro lado, né? A paciente que não tem nada visualmente e ela fez o Papa Nicolau. Fez o Papa Nicolau, veio negativo, ótimo, sem mais problemas. Se ela fez o Papa Nicolau e veio com ascos no laudo, que são alterações, e aí também tem que ter o racional de, é uma paciente com 55 anos, na pós-menopausa, que veio com ascos. Ela vai ficar extremamente chateada, achando que ela pode ter câncer e tal, mas pode ser só decorrência de uma atrofia da menopausa. Sim. Então, isso tem que ser o racional também, né? Essa paciente, a partir de 30 anos do ascos, ela repete em 6 meses. A paciente que é de 25 a 30 anos, se tiver um ascos, ela repete em 1 ano, exatamente. Agora, se ela vier com lesões de baixo grau, né, que seriam o LCIL, que a gente fala, né, alterações já de baixo grau, já tem alteração, e aí, independente da idade, acima de 25 anos, essa paciente já tem que repetir em 6 meses, porque a gente também tem um clearance, né? A gente ainda espera um pouquinho para ver se essa paciente sozinha vai recuperar dessas lesões. Independente da idade. Independente da idade. Se tá dentro da faixa de rastreamento, ou seja, acima de 25 anos, ela repete em 6 meses, porque já são alterações. Certo. Essa é a diferença, né? O outro é inespecífico. Exatamente. Tá. Aí já são alterações, tá? Para ambos, abaixo de 25 anos, se por um acaso essa paciente fez, se tiver qualquer um desses, ela repete em 3 anos. Tá. É isso que é o principal. Por quê? A princípio ela não deveria nem ter coletado. Né? Não devia, mas daí ela coleta 3 anos depois. E aí, por que eu gosto bastante de falar só desses dois? Porque só esses dois que têm especificidade no Papa Nicolau. O resto, todos os outros, se apareceu no laudo do Papa Nicolau, ela deve ser encaminhada para um serviço especializado para fazer colposcopia, tá? Porque precisa ser examinada com o colposcópio, que é um microscópio ali no exame especular, né? Um exame de como uma lente de aumento. Obrigada. Com reação de ácido acético, com reação do Lugol, que a gente faz ali para ver exatamente os lugares que são onde estão essas lesões precursoras. E a gente biopsia mais direcionado. Exatamente. Que não é uma coisa visível no nu. Então, com o exame, a gente consegue fazer a biópsia. Isso para Papa Nicolau. Tá? A partir do momento em que você encaminha para a colposcopia, ela já tem que estar na mão de alguém que tem uma expertise ali. Só de fazer colposcopia, não é todo ginecologista que tem essa especialização, que tem essa formação. Não é todo serviço que forma ginecologistas
que têm contato com colposcopia. oncologia, né? Exatamente. Que são parte de centros oncológicos e que veem essas colposcopias com bastante frequência. A gente mesmo, é um exame, tipo um ultrassom, ele tem uma subjetividade. Então, Isso, é um exame quanto que é mais operador experiente, dependente também, exatamente, né? quanto mais experiente o colposcopista, melhor vai ser a biópsia, mais direcionada, Uhum. vai pegar a área mais suspeita e por aí vai. Pro HPV, Antes da gente ir pra HPV, tá. o tal do veio tratar. O que é o veio tratar? Aí já é na colposcopia. Isso me carrega desde as provas de residência. Ver e tratar, ver e tratar, ver e tratar. Nunca vi e tratei, gente, até agora. Então, mas é porque você queria estava em muito. centros, é porque você estava em centros. Teoricamente, o ver e tratar pela diretriz, o doutor Aguinaldo me corrija aí se eu falar alguma coisa errada a respeito, mas pela diretriz, até com vocês, viu? pela diretriz, o ver e tratar, ele é feito no momento que a paciente está na colposcopia. Tá. Ela está lá. Então não é Por pelo quê? especular. Não, por Tá. quê? Porque ela precisa ter uma correlação citológica colposcópica. Uhum. Então, não adianta a paciente ter, por exemplo, um LCIL, foi encaminhada para colposcopia por algum motivo, repetiu esse LCIL, Uhum. né? E aí foi ver, a colposcopia, ela tem achados que a gente considera que são achados maiores, sugestivos de lesões de alto grau. Se isso não está compatível, é Não é esquisito, pra- você não tá. pode fazer o veio tratar. Tá. Entendeu? Se você tem uma lesão que ultrapassa ali a região do colo que você tá vendo, você não pode Não fazer pode. o veio tratar, porque você não garante. O objetivo do veio tratar é você evitar a etapa de perder a paciente Uhum. entre o diagnóstico e um tratamento, entendeu? Tá. Então você não pode piorar também, você não pode tratar Se tratar e, e piorar a e dificuldade. piorar, exatamente. E aí, coisas que você não pode fazer, então. A lesão tá fora do colo, tá a mais do que o colo, Uhum. né? Essa não correlação. Você não vê a JEC, que é Uhum. justamente a junção escamoculanar, a zona de transformação ali. Você precisa ver os dois para você ter certeza onde acaba e onde começa Uhum. a transição dos epitélios, que é onde exatamente o HPV fica. Uhum. E você não pode ter sinais de invasão, Tá. que é o principal aqui, seria a presença de vascularização atípica. Porque daí significa que, às vezes não é visível, mas às vezes o câncer de colo, ele é profundo, especialmente adenocarcinoma, Uhum. etc. Então você pode também estar trocando o pé pela mão e fazendo coisa errada, piorando a chance da paciente de fazer alguma coisa. Ela vai achar que está tratada e Você ela vai não achar que tá, tratou e na você acha verdade você piorou muito. Exatamente, entendeu? Então, Tá. esse é o ver e tratar. Por que a maioria não vê o ver e tratar? Porque não faz a colpo. Porque não é o colposcopista, Uhum. entendeu? Do ambulatório especializado, dentro do fluxo do SUS, a nossa formação Unicamp, né? A gente já é o serviço quaternário ali, a gente já Uhum. é o final, já é a pessoa que vem com a biópsia e ela já tá pronta para fazer o estadiamento, ela já Sim. vai fazer o cone, entendeu? Sim. Para ela ter feito o veritratar, ela tinha que ter feito um passo atrás, Tá. um anterior. Entendi. Ela, entendeu? Entendi. Faz Então, sentido a gente obrigada. não vai ter tanto contato, mas dentro do sistema, igual o doutor Agnaldo falou, né, é muito social o câncer de colo. A gente perde a paciente, ela não tem tanto acesso ao serviço de saúde, então por isso que ele é oportunístico. Sim. Qualquer oportunidade que ela tá lá, a gente tem que ser o mais efetivo possível. Se a oportunidade está se apresentando no momento da colposcopia, de você ver, putz, essa paciente está dentro de todos os critérios, eu já vou tratar ela aqui, Tá. né, para ela não se perder no sistema e ela voltar com câncer já mais invasivo. Tá. Esse é o ver e tratar. Obrigada, viu? Dúvida de milênios tirada aqui hoje. Obrigada. Sobre agora o HPV, né? Isso. Do HPV, igual o doutor Aguinaldo já tinha introduzido, se vier negativo, fez o teste, não tem a infecção, você vai repetir esse teste só em 5 anos. Tá. Se ele veio positivo aí para os tipos mais de alto risco, né? Então, o 16 e o 18, que são os grandes responsáveis por câncer de colo, aí você já encaminha direto essa paciente para colposcopia, Uhum. certo? Agora, se ele vem positivo para outros tipos de HPV, que também são de alto risco, mas não são esses principais vilões aí, você tem que fazer a citologia reflexa. Então, o Papa Nicolau, ele não perdeu de todo a sua função. Tá. Ele ainda tá Certo. lá pra ajudar Ele ainda nesses tá casos lá, duvidosos. exato. Ele é para complementar uma avaliação de um DNA HPV que não é tão de alto risco, mas não tão agressivo. Nessa paciente que tem um HPV não tão de alto risco, então, oncogênico, mas que não são 16 e 18. Certo. Teria prejuízo de eu mandar direto pra colpo? Eu preciso do Papa Nicolau? E aí entra no que ele falou, você vai tratar demais essas pacientes. Tá. Você não vai precisar tratar elas com essa efetividade, entendeu? Tá certo. A ideia é a gente ser o custo efetivo. Você vai fazer muito cone
em quem não precisava. Se eu seguisse dessa forma, né? E é um tipo de vírus que ele é oncogênico, mas o nosso sistema imune é Dá o conta, né? suficiente para fazer o clearance dele muito mais do que o 16 e o 18. Tá. Então, a tendência é você, nesses casos, fazer um downgrading, assim, né? Você Uhum. considerar eles como não tão alto risco, mas de alto risco, para justamente ser, ele veio alterado. Se o Papa Nicolau daí vier alterado, aí é corpo, porque Sim, porque eu tenho é 2 muita fatores me mostrando que é que tá, suspeito. exatamente, que tá tendo uma lesão ali provavelmente. Tá. Agora, se o Papa Nicolau não vier alterado, você repete o HPV em 1 ano, porque a chance de você ter feito o clearance viral É maior. é maior. Tá. Exatamente. Entendi. Obrigada. Aham. Gente, foi top essa explicação, amei. Doutor, eu vou jogar para o senhor um pouquinho, tá certo? Vamos falar um pouco das pacientes que a gente, então, fez a colposcopia, tinha achados suspeitos, a gente fez a biópsia, recebemos essa biópsia, daí a gente precisa saber classificar para poder saber como tratar. Por onde a gente começa? Bom, assim, e foi comentado aí, a Thaís, você também comentou, uma questão interessante, que a paciente tem uma lesão, assim, suspeita de câncer, né, que é a lesão ulcerada, vegetante, muito suspeita de câncer, né, que a gente precisa de biopsiar essas pacientes, né, a gente pode confiar só na citologia oncótica, né. Mas aquela paciente que já tem um diagnóstico de câncer por uma biópsia, né, a gente tem que definir se esse câncer é um câncer inicial ou um câncer mais avançado. Por quê? Porque isso aí implica em toda a questão do delineamento que a gente vai imaginar de tratamento para essas pacientes. O câncer de colo, né, inicial, né, o tratamento proposto quase sempre é um tratamento cirúrgico para essas pacientes. A doença localmente avançada, a gente não vai oferecer mais cirurgia. Vai ser um tratamento baseado em uma radioterapia, uma quimioterapia radiosensibilizante, uma quimiorradiação. E lembrar, se eu tivesse oportunidade, que o câncer de colo nos dá, de ter uma lesão pré-cancerosa, né, são tratamentos muito menos complexos, né, só tirar um pedacinho do colo, né, uma traquelectomia, uma conização, e já resolve o problema dessas pacientes. Mas aquela paciente com câncer, primeira coisa, de uma forma ideal, que essa paciente seja encaminhada para um centro de referência. A gente sabe que tem maior condição, né, de oferecer um tratamento mais adequado para essas mulheres no contexto multidisciplinar. Quase sempre a gente vai tentar estadiar essa paciente, né? O exame clínico é muito importante para a gente saber o tamanho do tumor, se está invadindo alguma estrutura vizinha, né? As características daquela paciente. E hoje a gente associa métodos de imagem. Os tumores iniciais, basicamente, a gente fazia uma tomografia de tórax, uma ressonância de abdômen e pelve para essas mulheres. Aquelas pacientes que a gente já imagina que tem uma doença mais avançada, aí um PET scan tem um papel realmente bastante importante. Por quê? Aquelas mulheres com doença inicial, né, os tumores restritos ao colo, menores que 4 centímetros, vou pensar em indicar cirurgia para essas mulheres. E tem mudado muito o que a gente oferece cirurgia. Né? Em algum momento, a gente fazia todas as cirurgias por via laparotômica, via convencional, depois cirurgia minimamente invasiva. Hoje tem uma discussão muito grande para isso, né? O papel Segue da discutindo, robote. inclusive. Isso daí é o grande sistema ciente da oncologia para câncer de colo, é isso aí. Exatamente, né? As Então, mudanças assim, de se tratamento. tem papel ou não a laparoscopia robótica como a cirurgia upfront, né? A esterectomia radical, mas tem uma discussão grande. Sim. Ainda está relativamente aberto esse tema, né? Mas o fato é que alguns casos selecionados, hoje a gente tem até diminuído a radicalidade desses pacientes, né? Assim, a gente tem oferecido tratamentos menos mórbidos, né? Porque o problema é tirar aquele tecido peritumoral, a parametrectomia, né? Isso aí tem uma complexidade um pouco maior do ponto de vista cirúrgico e até de risco de complicações ou limitações para aquelas pacientes no pós-operatório. Então, está Isso mudando muito esse porque tratamento de colo. e uma coisa que é interessante do comportamento do câncer de colo, né, doutor, é que o avanço dele é locorregional, né, o início. Apesar dele ser oligossintomático, assintomático, né, o paciente pode chegar, sei lá, no máximo com sinusorragia, o avanço dele é locorregional. Então, até pouco tempo, o exame clínico físico era a única forma a gente já inclusive já indicava, né, se era tratamento cirúrgico ou não. Em alguns casos mais avançados, a gente até realmente indica, né. Só que hoje não dá para abrir mão da ressonância de pelve nesse estadiamento mais, né. É até difícil falar abrir mão, né? Que o Brasil é um país muito grande, né? É, Mas se você tiver acesso a isso, eu acho que você vai faça, poder né. ter decisões mais acertadas no sentido de definir esse tratamento. Mas, de fato, o tratamento cirúrgico está mudando, né? Se ovário, a gente vai ser cada vez mais radical, colo em situações específicas, né? O que não diminui a complexidade do tratamento, talvez ele seja Sim. menos radical, mas cada vez mais importante eu ter uma boa imagem, um bom patologista, para eu poder oferecer tratamentos menos radicais para os nossos pacientes. Né? Os pacientes com os tumores iniciais, que não têm filhos, né, ou que não têm uma prole definida,
em algumas situações, a possibilidade de eu preservar o útero dessas mulheres, né? Isso é um aspecto bastante importante. E a Agora, gente doença avançada, considera tumor inicial até qual classificação? a princípio, até os 4 centímetros, a preservação de fertilidade até 2, não tem muita dúvida, né? Tem outras Uhum. questões envolvidas, né? Mas os tumores até 1B2, né? Tumores restritos ao colo, até 2 centímetros, seriam pacientes que a gente poderia considerar a possibilidade de uma traquelectomia. Agora eu já não falo tanto radical, né? A gente está diminuindo a parametrectomia nessas pacientes, né? Mas a Sim. biópsia de linfonodo sentinela, né? E a traquelectomia radical, ou só uma conização alargada, pode ser Uhum. considerada nessas pacientes, né? Doença um pouco mais avançada, no futuro, provavelmente a gente ter melhores resultados de quimioterapia, diminuir o tamanho do tumor e preservar o útero dessas pacientes, mas isso ainda ainda do ponto de vista experimental. Na prática, o Uhum. tumor de 2 centímetros, posso considerar a preservação do futuro reprodutivo com outros aspectos, 2 a 4, uma discussão muito grande a respeito disso, mais que 4, só questão mais experimental de uma quimioterapia para diminuir o tamanho do tumor. Mas o tratamento padrão dos tumores iniciais é um tratamento cirúrgico, e doença mais avançada, que são tumores com mais de 4 centímetros, o que saíram do colo, né, com acometimento parametrial, né, com 2B+, né, essas pacientes a gente vai encaminhar para quimio-radiação, com preservação uterina, né, só Sim. radioterapia, né, semanal, associada à BRAC, né, e com a quimioterapia radiosensibilizante para essas mulheres. Ah, interessante que a químio é radiosensibilizante, né? A gente não tem uma quimioterapia que trata diretamente o câncer do colo. Tem até uma discussão sobre isso com a doença avançada hoje. Tem um estudo, né, Interlace, né, Ah, uma terapia de indução para essas mulheres. Isso está mudando muito, né? Mas, assim, a grande discussão nessas pacientes de doença mais avançada, eu mantenho quimiorradiação com imunoterapia, ou quem não tem acesso à imunoterapia, que eu faço uma quimioterapia de indução. Aí eu faço carboplatina e paclitaxel, 6 ciclos para depois quimiorradiar esses pacientes. É uma discussão grande, mas o tratamento padrão ainda é a quimiorradiação para as mulheres com doença localmente avançada. daí ela faz inicialmente a químio para sensibilizar o tumor para receber a rádio. É fase Pra receber a concomitante, quimio, rádio. né, de uma Para forma receber geral, pode mais quimio-rádio. a Entendi. sexta e a químio uma vez por semana, né, uma dose Entendi. baixa, né, de cisplatina, que não está Uhum. associada à queda de cabelo, né, quase sempre é muito Uhum. bem tolerada a questão da quimioterapia radiosensibilizante. É bem tolerada, mas e com relação à resposta, doutor? Pois é, como todo câncer, né, quanto mais bom, se eu não puder prevenir, eu vou tratar. E se eu tratar Sim. uma doença mais precoce, melhora os meus resultados, né. O câncer de colo, a gente tem algumas situações especiais, né, os tumores de pior prognóstico, né, células claras, os tumores neuroendócrinos, né, Que são os menos comuns também, né? menos Graças a Deus. comuns, né? Mas 70% a 80% são carcinoma de células Sim. escamosas, uns 15% é adeno. O problema, os tumores mais raros, quase sempre de pior prognóstico, é a menor parte dos tumores, né? Então, assim, esse acaba sendo a questão, e o prognóstico está muito associado a estadiamento. Quanto mais precoce esse diagnóstico, estadios iniciais, melhor prognóstico dessas mulheres. Estadios mais avançados, comprometimento linfonodal, doenças mais extensas, né? Metástase à distância, né? Por razões óbvias, vai ter um comprometimento maior do ponto de vista de sobrevida dessas mulheres. Uhum. Então a gente pode considerar que a paciente que tem a doença mais avançada, ela já teria uma sobrevida menor pelo grau de doença, né, e não necessariamente por uma menor eficácia do tratamento de quimio radiosensibilizante versus cirúrgico. Eu acho que essa é uma regra geral, né, de oncologia, Sim. né, Outra estadios. coisa também é que quanto mais avançado, às vezes o tratamento vai ser mais agressivo e ele mesmo já vai ser muito mórbido, né. Uhum. Então muitas dessas pacientes que estão muito avançadas, elas desenvolvem complicações do próprio tratamento muito mais rápido, Uhum. fístula, obstrução urinária, sangramentos muito exacerbados, né, grandes sinusorragias, infecção, porque elas estão Trombose, muito imunossuprimidas. CVP também. Trombose, exato. Então elas, quanto mais agressivo também acaba sofrendo um pouco mais das consequências do próprio tratamento, né, então E essas complicações da doença avançada e as complicações do tratamento, a gente consegue saber se elas são menores do que a taxa de complicação cirúrgica daquelas pacientes que fazem overtime ou que faz uma esterectomia simples? olha, eu chuto que muito menos, né, É. senão a gente não operaria aqui. Não sei dizer números em específico, mas assim, se a gente for parar para pensar até o que o doutor falou, né, cada vez mais a gente está tendo uma postura mais conservadora, Uhum. cirurgicamente falando, justamente porque eram cirurgias muito agressivas e que não precisavam ser tão agressivas, né, então, cada vez menos complicações pós-cirúrgicas, Legal. né, então e são complicações cirúrgicas que têm
uma chance de reversão, assim, se você for Grande, parar pra né? pensar exato. Acho que das mais que a gente mais vê, assim, é obstrução urinária, ou então retenção urinária, né, por lesão nervosa, ou então, por própria lesão de ureter que aperta e tal, ou então, linfedema de perna, de membros inferiores por causa de uma linfadenectomia muito mais agressiva. Então, cada vez mais a gente tende a fazer, igual ele falou, né, tirar menos tecido parametrial, que oferece muita mortalidade, o tempo cirúrgico acaba sendo muito menor, tem cada vez mais estudos com linfonodo sentinela, ao invés de fazer a linfadenectomia. Então, assim, a gente tá tendendo para ser um cirurgião menos agressivo, só que tão efetivo quanto, Sim. e aí com isso não tem comparação com as complicações de um pós-tratamento de Sim. quimio-rádio, né, então. E uma coisa, a gente não pode fazer aqui o mesmo racional, por exemplo, do câncer de mama, que eu vou operar para diminuir carga de doença e depois eu vou fazer quimio-rádio, né? Não existe. Ou opera, ou a paciente é indicada a cirurgia, ou tá indicada a quimio-rádio, né? É a tendência que eu tenho, assim, de concepção de residência, pós-residência, tudo é que se a gente operou, era pra gente ter diminuído completamente a Zerado, né? chance Zero. exatamente, a gente vai pra operar um câncer de colo com a chance de tirar a doença, exato. Tá. Ela tem chance de recidiva, óbvio, por isso que ela faz segmento, mas a tendência é você operar dentro dos critérios que aquela paciente apresenta, para você ter a maior chance possível, senão se daí você só piora. Você fazer um tratamento de quimio-radioterapia, uma paciente que já é operada, aí a chance de Aí sim complicação complica, aí né? sim. Então, chance de fístula numa cúpula vaginal é muito maior do que numa região que tem o colo ali para você direcionar a radioterapia, né. Então é completamente diferente. Tá, e vocês 2 falaram sobre a polêmica da técnica cirúrgica, né. Eu estava dando uma lida e eu vi que tem alguns estudos que mostraram que a técnica laparoscópica, minimamente invasiva, na verdade aumentou mortalidade e aumentou a taxa de recidiva, recorrência de doença, né. Esse estudo é um estudo relativamente grande, a gente já está levando isso para nossa prática, realmente demos um passo atrás e na cirurgia do câncer do colo a gente prefere cirurgias abertas. Ou não? Que você os 2, É, assim, eu quero saber dos 2. na verdade, assim, a gente teve o padrão da cirurgia, esterectomia radical com linfadenectomia pélvica, né? Tradicionalmente era feita por via convencional, né? Por laparotomia, né? Cirurgias abertas, né? Depois Famoso com o avanço, Vertimeigs. Uhum. Limegs, né? Famoso. Com o avanço da cirurgia minimamente invasiva, né? Inicialmente com a laparoscopia, depois com a robótica, né? A gente começou a fazer por via laparoscópica, né? Imaginando que a gente está oferecendo menos complicações para aquelas mulheres, né? Aí teve um grande estudo chamado LAC, que foi publicado no New England, né? Alguns centros brasileiros participaram desse estudo, que se mostrou, né, que aquelas mulheres operadas por robótica e laparoscopia, em comparação com as mulheres operadas por via convencional, aquela via antiga, né, tinha um pior prognóstico, uma maior taxa de recidiva e uma maior mortalidade nesse grupo de mulheres, né? Esse estudo, o investigador principal, Pedro Ramírez, né, do MD Anderson, né, nos Estados Unidos, em Houston, né, e hoje, assim, mudou. No MD Anderson só se faz cirurgia convencional, né. Mas depois disso foi aquela discussão, será que o problema são cirurgiões ou é a técnica, né? Houve toda uma discussão, e Uhum. ainda está uma questão em aberto. Mas os grandes protocolos no mundo, né, por exemplo, o NCCN, que recomenda as recomendações de câncer de uma forma geral, mas em relação a câncer de colo, fala, né, que a gente tem que orientar muito os nossos pacientes. Alguns centros, né, só aceitam cirurgia minimamente invasiva, nesse contexto ou de pesquisa, orientando para os pacientes que a gente tem um dado muito relevante mostrando que tem um pior prognóstico. E a gente está mudando a técnica, né, assim, de algumas medidas protetivas em relação ao tumor, mas tem alguns trials, alguns estudos muito importantes em andamento no mundo. Mas até então, todos os estudos depois do LAC trial, né, mostraram que a via minimamente invasiva é pior. Tem Tá? alguma teoria do porquê disso? Tem várias discussões, mas provavelmente deve haver. Tem pessoa no pneu peritônio, né, a gente tem que injetar CO2 nas pacientes que operou por robótica, por laparoscopia, mas a manipulação do tumor talvez seja alguma coisa importante, né? O uso de manipulador, ou mesmo a exposição do tumor em relação a isso, né? E hoje, a maior parte dos centros que se operam câncer de colo ainda por laparoscopia ou robótica tem medidas protetivas. O que é? É basicamente não ter contato do tumor com a cavidade peritoneal, né? Então, desde Nossa, difícil, hein? grampeamento da vagina, um fechamento provisório da vagina, evitar o manipulador uterino. E outra discussão importante, né, a gente tem um estudo, né, o SUCOR, é fazer uma conização prévia nessas pacientes, que ela não vai ter uma doença grosseira ali no colo,
sabe? Então, está Uhum. em aberto ainda, essa resposta ainda não está bem definida e virou uma coisa meio passional. Quem Tá, acredita na cirurgia minimamente invasiva acha que o problema é que não se operava de uma forma adequada, que hoje a gente consegue operar, né? entendi. Alguns questionamentos, tamanho de tumor, toda essa questão. Mas se você for muito assim pragmático, de acordo com o estudo, é a maior evidência que a gente tem, e outros estudos surgiram depois, mesmo os tumores abaixo de 2 centímetros, a princípio, o câncer de colo deveria ser operado por via convencional. Se Faz optar por uma sentido. cirurgia minimamente invasiva, orientar os pacientes sobre essa questão dos riscos e adotar medidas protetoras. Interessantíssimo. A gente, infelizmente, está caminhando para o final. Assim, eu achei que passou super rápido. Foi Passou muito rápido. Eu rápido. achei que passou muito Adorei. rápido, mas a gente tá com Muito 54 Alice. minutos já. Conta com vocês. Não Eu que sei se vocês agradeço. querem. Quer falar mais alguma coisa que você acha que seja importante, Thaís? Ou então o senhor, doutor? Eu acho que assim, Fala, pode falar. parabenizá-las, né? Alice, parabéns aí por essa iniciativa, uma super comunicadora, né? Thaís, um prazer muito grande estar com você, né? Acho que a gente tem que cada vez mais ter esse tipo essa ação, né? Um podcast falando das questões de saúde é super importante, né? Especialmente falar no câncer de colo. Acho que a gente comentou anteriormente, o câncer de colo é uma das poucas situações em medicina, mais especificamente em oncologia, que a gente pode mudar a história natural. E toda morte de uma mulher com câncer de colo, né, são 7 mil mortes no Brasil por ano, tem que ser visto como uma tragédia. A cada 2 minutos morre uma paciente com câncer de colo no mundo, né? A gente não pode achar que isso é uma coisa normal, né? Houve uma falha em toda a jornada daquela paciente. Provavelmente essa paciente não foi vacinada, ela não foi rastreada de uma forma adequada, ela não teve condições de procurar um sistema de saúde, ela não teve um diagnóstico precoce, e talvez ela não tenha sido tratada de uma forma adequada, né? E uma morte de uma mulher tem muito mais impacto que a morte de um homem, tá, gente? É uma mãe, é uma filha, é uma irmã, tem várias questões nesse sentido, né? A gente publicou agora, recentemente, uma questão que câncer vai muito além da questão biológica. Gênero implica muito em todo o cuidado da mulher, da questão oncológica, tá? Sim. Uma mulher com câncer jovem, ela tem 80% mais chance de divorciar do que uma mulher jovem sem câncer, tá? O homem abandona, a mulher cuida, né? Normalmente ela é a cuidadora, né, de alguém já. Então, a gente tem que levar muito a sério o câncer de colo. É uma vergonha no Brasil a gente ter esse grande... Não é simples, tá? Esse é um ano que a gente está depositando muita esperança por vários aspectos, né? Mudar o sistema vacinal de posto de saúde para voltar para o esquema de escola, né? Que aumenta a adesão à vacina, aumenta a cobertura Legal. vacinal. E essa mudança da questão do rastreamento do câncer de colo, né? A incorporação do DNA-HPV, né? No sistema público de saúde do Brasil. A gente está com muita esperança que no futuro, não vai ser tão próximo, infelizmente, que a gente vai ter um Brasil e um mundo com menos mulheres morrendo de um câncer prevenível e tratável, o câncer de colo. Mas eu quero muito agradecer. Obrigado, Alice. Obrigado, Thaís. Doutor, foi muito legal. Muito obrigada pela sua presença. Assim, realmente foi uma honra para mim receber. Eu tava super animada com esse episódio, porque câncer do colo do útero foi uma das minhas maiores angústias na residência. Tanto de... Eu fiquei muito impactada quando eu cheguei realmente no serviço quaternário, que recebe as pacientes meio que no fim da linha, ou então, tipo, sei lá, no topo da linha, depende do seu ponto de vista. Mas sempre foi difícil para mim entender o meu papel como ginecologista não especialista nessa área, sabe? E tá mudando muito, eu queria trazer essa conversa, a diretriz vai sair esse ano, né, a nova, com, enfim, para tudo isso, para poder, quem quiser ler, eu vou também deixar disponível no material de estudo complementar do episódio, quando sair. Mas é isso, eu tô super feliz e receber vocês aqui foi muito legal. Obrigada, Thaís. Eu também queria agradecer, principalmente aí, doutor Agnaldo, pela participação, aceitar o convite, a Alice por me chamar também. Acho que não tem como a gente não agradecer, acho que eu, principalmente, a minha formação, né? Eu tive a oportunidade ali na Unicamp em ter contato com... Vou nomear 2, mas o serviço é gigantesco, tem muito mais gente envolvida, mas o doutor Júlio, acho que o doutor Zeferino, que são frente no preventivo, que é o estudo de Indaiatuba, que é um dos que respaldam essa troca aí do rastreamento, né? Tem muito mais, tem a doutora Diama, a doutora Sofia, enfim. Então, eu acho que eu agradeço aqui a minha formação, né? Acho que a gente consegue passar a informação uma vez que foi passada muito bem pra gente, exatamente. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Foi muito legal, foi muito bom. E é isso, obrigada, gente. Obrigada a quem ficou ouvindo ou vendo a gente até aqui.
Fiquem ligados para mais episódios. Eu vou deixar tudo que a gente estudou de referência. Eu estudei, no caso, né? Eles vieram com conhecimento de base. Tudo que eu estudei de referências, que também a Thaís me ajudou a montar no drive de material de estudo complementar do podcast, que vocês têm o link aqui embaixo. Tem o link também lá no Instagram. E é isso. Obrigada. Um beijo. Até a próxima.